Como você descreveria a vida cristã? Né? Como que você olha para a jornada ou a vida cristã? Qual que muitas vezes é a promessa que as pessoas fazem para que outras venham se tornar cristãs também? Muitas vezes as pessoas dizem, vai para a igreja para que as coisas possam dar certo na sua vida e você viver de uma forma tranquila e em paz. E às vezes as pessoas têm a falsa ideia de que a vida cristã é um mar de rosas. Eu não sei você, mas até para eu pensar no mar de rosa é difícil, né? Você pensar no mar de rosa, mas essa linguagem é utilizada para descrever algo bom, algo tranquilo, algo prazeroso. Né? E por vezes a vida cristã, ela nos proporciona exatamente isso. Por causa da nossa comunhão com o Senhor, desfrutamos de paz, desfrutamos de alegria. Mas a nossa vida cristã, na sua jornada, na sua caminhada, ela é descrita aqui para nós de uma forma distinta. A figura que o apóstolo Paulo utiliza aqui no final da carta aos Efésios é de um soldado cristão. Ele fala de capacete da salvação, de escudo da paz, né, de espada do Espírito. Então ele descreve para a gente a figura de um soldado. No final da vida do apóstolo Paulo, como nós ouvimos na carta a Timóteo, ele diz, eu combati o bom combate. Então veja que ele olha para a trajetória da vida dele, da jornada cristã, como uma batalha espiritual. E quando nós falamos de batalha espiritual, por vezes nós podemos nos lembrar do movimento que aconteceu na década de 70 e 80, que era o movimento de batalhas espirituais, que envolvia orações, exorcismo, quebra de maldições, mapeamento espiritual, né? Que em cada região havia um espírito dominador, você tinha que identificar qual era esse espírito maligno. Então todo esse movimento de batalha espiritual, e que por vezes foi muito combatido pela teologia reformada. E corretamente combatido, porque não havia fundamento bíblico para todo aquele movimento. Todavia, meus irmãos, nós podemos cair nos extremos, de achar que não existe então nenhuma batalha. Por isso que, olhando para a Sagrada Escritura, nós precisamos ter uma visão equilibrada e real do que realmente é uma batalha espiritual. Como que nós devemos viver a nossa vida cristã. Por vezes, enfatizamos a soberania de Deus sobre todas as coisas, e de fato, Deus é soberano. Isso não elimina a necessidade que temos de ser vigilantes, as nossas responsabilidades. Por isso que os extremos, quando falamos de batalha espiritual, eles são perigosos. O primeiro extremo é achar que tudo é ação do diabo. A pessoa furou o pneu do carro, foi a ação do inimigo. Não quer deixar eu ir para a igreja, furou o pneu do meu carro. Não é? É uma enfermidade que está em casa, que acometeu, né? Nesse tempo de clima diferente, as pessoas ficam resfriadas, ou até uma enfermidade mais grave. É o inimigo se atentando contra a minha vida. Outro chega ao extremo de bater a porta do armário da cozinha, acha que tem o inimigo lá que está batendo. Então, um lado é atribuir tudo à ação do diabo. Esse é um erro. O outro erro, o outro extremo é achar que ele nunca age, que ele nunca opera, que ele nunca se atenta contra a nossa vida. Então, esses dois polos, eles são errados, né, e eles devem ser evitados por todos nós. Nos aproximando mais especificamente do texto que nós lemos nessa manhã, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele está chegando ao final da sua carta, como os irmãos já bem sabem, né, ele está enfatizando agora as questões práticas da vida cristã, depois de já ter explorado todo o conceito bíblico e teológico sobre a salvação e também sobre o povo de Deus como igreja, como corpo do Senhor Jesus Cristo. E agora ele enfatiza questões muito práticas para a gente.
Né, nos versos anteriores, ele falou sobre os nossos relacionamentos, que é uma maneira de nós evidenciarmos ser cheio do Espírito Santo. Né, ser cheio do Espírito Santo dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos familiares, né, de esposa, marido, filhos. Depois ele falou do nosso relacionamento com o nosso trabalho. Então, o que o apóstolo Paulo tem em mente aqui, no final da sua carta, são os mandatos do Senhor. Né? Como que o Evangelho vai impactar a nossa vida. Primeiramente, ele vai abordar dentro do contexto social, dentro da nossa família. Depois ele vai abordar como o Evangelho faz um impacto na nossa cultura, como que ele transforma a nossa forma de enxergar o trabalho. E por último agora, não menos importante, é o mandato espiritual. Como que o Evangelho vai nos capacitar a viver espiritualmente diante de Deus, diante das lutas que nós também enfrentamos no nosso dia a dia. Então, o apóstolo Paulo tem em mente aqui os mandatos da criação, aplicando o Evangelho da graça de Deus. Os crentes de Éfeso e região já foram instruídos sobre como viver no Espírito, e agora eles estão sendo instruídos de uma forma mais específica sobre a vida espiritual. Embora a igreja de Éfeso fosse uma igreja relativamente nova, eles passariam por grandes tribulações e dificuldades. E o apóstolo Paulo está preparando eles para as dificuldades que viriam a enfrentar. Por isso que o propósito é levar os crentes a estabelecer uma maturidade na vida cristã. Se os irmãos observar o verso de número 10, ele vai fazer uma transição aqui do tema sobre a vida diante do nosso trabalho e para a nossa vida espiritual. Ele afirma: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais, depois de tudo isso que eu vos falei, o que vocês devem reter é o quê? Sejam fortalecidos espiritualmente. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Veja, meus irmãos, que nós buscamos a força primeiramente em Deus. É Ele quem nos capacita a vivermos de uma forma segura, mesmo em meio às tribulações. E o que o apóstolo Paulo vai fazer aqui do verso 10 até o verso de número 13, é mostrar as razões para nos fortalecer em Deus. Porque você pode perguntar, por que é que eu vou buscar força em Deus? Por que é que eu tenho que me fortalecer espiritualmente? Por que é que eu devo vir para a igreja no domingo, né, ouvir a pregação do Evangelho? Por que é que eu tenho que me atentar para essas coisas? Ele vai mostrar aqui as razões pelas quais nós devemos buscar força em Deus. E a primeira razão nós vemos no verso 10 e no verso 11. Ele diz para que nós possamos buscar ser fortalecido, né, no Senhor. E no verso 11 ele afirma: vistam-se com toda a armadura de Deus veja o propósito, para quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja que a primeira razão que ele vai nos apresentar aqui, para buscarmos força no Senhor, é para que nós possamos estar firmes contra as ciladas do diabo. Veja que ele não vai colocar aqui como se o diabo não tivesse poder ou atuação sobre a nossa vida. Veja que a primeira razão que ele vai pontuar para nós é porque nós somos alvos do inimigo. E ele não faz isso para que nós possamos ficar com medo, né? Para que você se sinta encurralado. Não, ele está te alertando, fala assim: olha, você como servo do Senhor, como uma pessoa que foi transformada pelo poder de Deus, você vai ser alvo das astutas ciladas do diabo. E isso não é brincadeira.
Então veja que ele está mostrando para nós que, como servos do Senhor, nós somos alvos das ações, né, e das ciladas, dos planos maquiavélicos de Satanás, das estratagemas que ele faz para nos atingir pessoalmente. Talvez você já ouviu, eu só quero te lembrar, né, daquela fala que o diabo não está preocupado com quem está no mundo, porque aquele já é dele, ele está preocupado com quem é da igreja que teme ao Senhor. Então ele vai se atentar diretamente contra esses. Recentemente, teve até uma série eu creio que seja série, mas foi inspirada no livro do C.S. Lewis, né, ao aprendiz do diabo, né, Cartas ao Aprendiz, que é um diabo menor, está aprendendo com o maior como que ele tem que se atentar contra a vida do cristão. E, meus amados, nós somos alvos, sim, do maligno. Por isso, nós devemos buscar força em Deus, porque em alguns momentos ele pode atentar contra a nossa vida. A segunda razão que ele apresenta para nós está no verso 12. Porque a nossa luta não é contra a carne, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja que ele vai apontar para a gente quem é o nosso inimigo. E que essa batalha, ela é de natureza espiritual. Por que nós buscamos força em Deus? Primeiro, porque nós somos alvo do inimigo. E segundo, porque a nossa luta é uma luta espiritual. Deus é espírito. Não é isso que Jesus disse para a mulher samaritana? O que importa é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Se a nossa luta é espiritual, logo nós devemos buscar força em Deus, que é o maior ser que nós podemos encontrar forças. A terceira razão que ele apresenta, meus irmãos, para buscarmos forças em Deus, está no verso 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. A terceira razão é por causa do dia mau. Resistir ao dia mau, que certamente ele virá. O dia mau não deve ser entendido aqui apenas como um único dia, mas sim um período de tempo, de provação na vida cristã de forma mais severa. Talvez o exemplo mais claro disso seja o próprio Jó no Antigo Testamento. O dia mau chegou para ele. O dia que seus filhos morreram, o dia que ele ficou pobre, né, do dia para a noite, que ele perdeu toda a sua riqueza. E veja que na situação de Jó foi o próprio Satanás que atentou contra a vida dele. Deus, de uma forma soberana, estava conduzindo e assistindo toda a situação. Se você observar logo no começo do livro de Jó, você vai observar isso. O diálogo de Satanás com Deus, do diabo com Deus. E veja que é o próprio Satanás que se atenta contra a vida dele. E o dia mau chega. O dia que ele não encontra consolo nem sequer nos seus amigos, que vão para consolar, mas vive o acusando de pecados. Ciladas e tentações, meus irmãos, podem aparecer de diversas formas na nossa vida. E o dia mau, certamente ele virá. O dia de sepultar um ente querido, pai, mãe, irmãos. Esse dia vai chegar. O dia que por vezes você pode enfrentar uma doença no seu corpo. Isso tentar abater a sua alma de fato. O dia mau como uma astuta cilada do diabo, como pessoas enviadas por ele, que fazem parte do seu ciclo mais próximo. Lembre de Pedro quando foi falar com Jesus, Jesus dizendo que ele ia para a cruz.
E Pedro vira para ele e fala, não, de maneira nenhuma vai acontecer isso com o Senhor. O que Jesus fala para Pedro? Arreda o pé de mim, Satanás. Você só pensa nas coisas dessa vida. Você não está pensando nas coisas do alto. Veja que Satanás usou Pedro naquelas circunstâncias. Pessoas dentro do seu ciclo mais íntimo pode ser instrumento do diabo contra você. E até mesmo sem a consciência dela, como foi o caso de Pedro. Entendam, meus irmãos? Por isso que nós devemos buscar forças em Deus, ter uma visão espiritual da realidade que nós estamos inseridos. Você sabe listar as razões, o porquê você deve buscar força em Deus? Se você não souber o porquê fortalecer-se no Senhor, você não vai buscar fazer isso. Se você acha que a vida cristã, na sua maior parte, é um mar de rosas, que nunca vai te acometer nenhum mal, você jamais vai se preparar para o dia mau. O verdadeiro cristão, ele pode passar pela noite escura da alma. E isso pode ser também causado pelo inimigo. Mas não quer dizer que Deus o abandonou. Passar por momentos difíceis na vida, meus irmãos, de provações, não quer dizer que somos abandonados pelo Senhor. Uma luta invisível e espiritual. Somente quem está vivo para Deus é que possui essa luta e essa visão espiritual da realidade. Quando a esposa, o marido, os filhos falam algo que vai contrariamente à palavra do Senhor. E a Bíblia nos afirma, mantenham-se firmes no Senhor, porque isso vai acontecer. E o modelo que ele vai apontar para a gente aqui de ficarmos firmes diante as provações que enfrentamos, ele vai descrever aqui o verdadeiro soldado de Deus. A partir do verso 14, então, observe a estrutura aqui do nosso texto. Primeiro ele vai pontuar as razões pelas quais nós devemos buscar força em Deus. Depois ele vai mostrar para a gente um exemplo, né, de um soldado cristão. E existem duas possibilidades aqui na visão, né, do apóstolo Paulo, que ele poderia estar contemplando um soldado romano ali, já que ele estava preso quando ele escreveu essa carta, que ao olhar o soldado romano ali com capacete, couraça e escudo, ele vai descrever essa imagem para a gente. Uma outra possibilidade é de que o apóstolo Paulo, ele tem em mente a figura de Javé do Antigo Testamento, que como guerreiro ele sai para as batalhas em favor do seu povo. Ele poderia estar contemplando aqui essa realidade, que Deus luta em favor do seu povo e nós devemos nos fortalecermos nesse Deus. O ponto é, meus irmãos, o verso 14 em diante, nós vamos observar aqui os verbos que ele utiliza. Ele diz então no verso 14, portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. A palavra tanto cingindo, né, como vestindo, ela é uma ação contínua realizada pelo indivíduo. Ou seja, é nossa responsabilidade de continuamente buscar a verdade e a justiça de Deus. É isso que nós estamos fazendo nessa manhã, é nossa responsabilidade, é o nosso dever de continuamente buscar força em Deus, nos revestindo da verdade de Deus, nos alimentando dessa verdade e também da sua justiça. O verso 15, ele afirma, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Vejam, mais uma vez, a nossa responsabilidade de calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Tem pessoas que acreditam que o Evangelho é somente para quem não é cristão.
né? Aquele que está longe de Cristo, que não faz parte da igreja, que é a maneira de evangelizar, então por isso nós usamos o evangelismo. Mas o evangelho, meus irmãos, ele faz parte de toda a nossa vida. É o que dá o suporte, é aquilo que é a maneira de nós andarmos, enxergarmos e vivermos o nosso dia a dia. Por isso que o evangelho, ele é fundamental na nossa caminhada e luta cristã. Usando só um exemplo aqui das citações anteriores do apóstolo Paulo, como é que nós vamos nos relacionar na nossa família, no nosso trabalho, sem o evangelho? Quando dentro do contexto familiar há os conflitos, quando dentro do contexto do trabalho há conflitos, como é que nós vamos reagir? O evangelho é a resposta de Deus para nós, pela qual nós recebemos e também vivemos de acordo com ele. Nós não pagamos o mal com o mal, mas nós pagamos o mal com o bem. A nossa maneira de reagir não depende do nosso relacionamento com o próximo, como nós vimos nas sessões anteriores, mas por causa do temor a Deus. Por causa do temor a Deus, nós respondemos de forma mansa, tranquila, verdadeira e honesta. Verso 16, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Observe, meus irmãos, que o escudo da fé não apaga apenas alguns dardos, mas a Bíblia vai dizer que ele apaga todos os dardos inflamados do maligno. Todas as astutas ciladas do diabo. Como é que nós vamos resistir nesse dia? Com a fé. Essa fé que Deus nos dá mediante a sua palavra. Por isso que na construção do argumento ele vai continuar dizendo, coloca o capacete da salvação, né, a espada da verdade de Deus, que é a palavra de Deus. Veja, meus irmãos, nós vamos resistir no dia mau com a fé que Deus nos dá mediante a sua palavra. E veja que não é qualquer prova, tentação, mas ele diz que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Ou seja, Deus nos dá condições de suportar e resistir no dia mau. A tentação de Jesus, meus irmãos, no deserto, é um grande exemplo disso. A Bíblia nos diz que foi o próprio Satanás que foi tentar Jesus quando ele estava em jejum no deserto. E qual que é a primeira tentação de Satanás contra o Filho de Deus? Se você é mesmo Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Satanás vai atentar contra a identidade dele. E é assim que faz com a gente também. Se você é Filho de Deus, por que é que você está passando por essas coisas? Por que coisas ruins estão acontecendo com você? Esses são argumentos que Satanás utilizou desde lá da tentação com Jesus. Se você é realmente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Como é que Jesus responde à tentação de Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Como é que Jesus vai apagar os dardos inflamados, usando a fé, usando a palavra de Deus? Ele ataca com a palavra de Deus. Satanás, ele é astuto, e então o que ele faz diante daquela circunstância? Mas também está escrito que o Senhor dará ordem aos teus anjos para que te guardem em todos os seus caminhos. Lança-te daqui para que, né, a palavra se cumpra. Como que Jesus rebate mais uma vez? Também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então veja, meus irmãos, que Jesus sempre vai nos ensinar a resistir a Satanás com a palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus e por isso são alvos do maligno. Sofrem as ações de Satanás. A vida cristã, meus irmãos, é descrita aqui como uma batalha. E haverá sim momentos de cessar fogo, mas não podemos achar que a vida cristã é uma colônia de férias.
A principal arma, meus irmãos, que temos contra o adversário é a palavra de Deus. Interessante é que a Bíblia diz que quanto ao pecado nós devemos fugir dele. Mas quanto às astutas ciladas do diabo, nós devemos resistir. Nós devemos nos manter firmes. Fala assim, ó, o pecado, ele pode te seduzir, ele pode te arruinar, foge do pecado, foge da aparência do mal. Mas quanto às astutas ciladas do diabo, nós devemos ficar firmes no Senhor. Aqui é uma palavra também de encorajamento. Como que você tem lidado com a palavra de Deus? Porque somente através da palavra do Senhor você vai se manter firme realmente no dia mau. Quando você se lembra das promessas de Deus, que outras pessoas também passaram por dificuldades iguais, semelhantes ou até pior do que você e permaneceram fiéis. E Deus sustentou. Se vocês se lembrarem da história de Paulo e Silas na prisão, que coisa horrorosa eles passaram. Por causa do testemunho do Evangelho de Cristo, eles foram açoitados violentamente. Foram colocados dentro de um calabouço. Amarraram seus pés. E o que eles fizeram? Cantaram ao Senhor. Com fé, com esperança, com gratidão. Porque essa é a maneira de nós lidarmos, meus irmãos, com as provas, com as tentações, buscando forças sempre em Deus. Devemos fugir do pecado, mas resistir ao diabo. Saiba que o Senhor tem disposto tudo o que você precisa para vencer o dia mau. Você tem na palavra do Senhor todas as ferramentas necessárias para passar o dia mau firme e confiando na providência e no cuidado do Senhor. Como Jó, você pode chegar no final da trajetória também e dizer, antes eu conheci o Senhor apenas de ouvir, mas agora eu posso testemunhar de uma forma mais pessoal do seu poder sobre a minha vida. A Bíblia diz que o Senhor, no final da história de Jó, o abençoou mais do que havia abençoado no começo. As provações, meus irmãos, as batalhas espirituais que nós enfrentamos é para nos fortalecer cada vez mais. No mundo das artes marciais, o jiu-jitsu é falado do casca grossa. É para você ficar mais casca grossa, suportar mais as tentações, não ser mais abalados por qualquer coisa. E é isso que Deus está nos fazendo nessa manhã, nos preparando realmente para o dia mau, a fim de que possamos passarmos de uma forma mais tranquila e segura. Temos razões para buscar força em Deus e modelo claro de como seguir. Algumas considerações finais, meus irmãos. Não podemos subestimar realmente o inimigo de nossa alma, o nosso adversário, o adversário de Deus. Não podemos subestimar as ações de Satanás. Certamente, ele atentará em dados momentos contra a nossa vida. A pergunta que fica é como você está espiritualmente, como você tem se preparado espiritualmente para resistir a esse dia. Você está preparado, você está se preparando, ou você está dormindo para essa realidade realmente que nos toca? Normalmente a pessoa que acredita que está tudo bem espiritualmente com ela é porque ela está muito mal. Se ela acha que está tudo certo no seu relacionamento, se ela é uma pessoa justa, certamente ela será uma presa mais fácil para o inimigo. A conclusão, meus irmãos, que nós podemos chegar de tudo isso, para nos dar realmente esperança, é que Cristo já venceu a maior batalha. E se nós estamos em Cristo, nós estamos certos também da nossa vitória. Há duas maneiras de chegar no fim da nossa vida, da nossa batalha: vitorioso ou derrotado. Se nós cremos realmente em Cristo Jesus, se a nossa confiança está nele, se os nossos olhos estão no autor e no consumador da nossa fé, certamente nós alcançaremos a vitória. Apesar das nossas falhas, dos impercaustos, nós podemos chegar ao final
como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que você possa chegar no final da sua vida e dizer essas mesmas palavras. Olhar para trás e dizer: tudo que eu lutei foi diante do Senhor. É você olhar para trás com contentamento. Entender que a sua vida não foi desperdiçada, correndo atrás de coisas que são fúteis, correndo atrás de riquezas terrenas e não eternas. Mas que você venha viver espiritualmente, buscar forças em Deus, para que você possa não só suportar o dia mal, mas chegar no final dos seus dias com contentamento, com alegria. Senhor, eu perdi muitas batalhas, mas eu só venci e cheguei até aqui porque o Senhor esteve comigo. Eu preservei, eu guardei a fé que o Senhor me deu, busquei alimentá-la todos os dias da minha vida. Que você possa dizer isso ao completar os seus dias também. Como diz as Escrituras, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas avançamos para o alvo, para avante, seguindo realmente o capitão da nossa salvação. Amém?